Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado e hoje a gente vai falar de um tema interessantíssimo. Ele tem uma linguagem difícil, mas na verdade ele é uma coisa muito fácil, muito básica, aqui para direito penal parte geral, certo? É justamente o que se chama de actio libera in causa. Você vai ver a importância disso, mas também vai ver como é fácil a gente compreender logo depois da nossa vinheta. Em termos simples, actio libera in causa se traduz como ação livre na causa. O que é isso? Esse conceito ele se refere a situações em que o indivíduo, embora não tenha controle total sobre suas ações no momento da prática criminosa, ele se colocou previamente, de forma voluntária e consciente, nesse estado de incapacidade. Imagina aí vocês aquele amigo que todo mundo tem. Eu não sei se você não tem esse amigo, você é esse amigo. É aquele amigo que sai todo mundo pro rolê e tal, e de repente um deles dá PT logo no começo, faz besteira, faz merda e fala, poxa, foi mal, tava bêbado, foi mal, tava doidão. Esse é o equivalente jurídico do foi mal, tava doidão. É o actio libera in causa. Quebrou o carro do rapaz. Eu não me lembro. Agrediu o policial. Pode filmar aí, pode filmar. Oi, eu tô dizendo a verdade. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa, mesmo embriagada no momento do crime, vai ser responsabilizada pelos seus atos, pois a causa da incapacidade momentânea, ou seja, a ingestão de álcool, foi fruto de um ato livre e consciente. Ou seja, basicamente, meu irmão, você bebeu porque você quis, então você arque aí, pegue e assuma os seus BOs que você fez quando estava bêbado. Isso é a actio libera in causa em uma linguagem de jovem, certo? Mas, num contexto histórico, é muito importante a gente saber como é que funcionou. A história da actio libera in causa, ela nos leva de volta ao Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele foi promulgado entre 1825 e 1787 a.C., uma das primeiras leis, compilados de leis mais importantes. E ele previa, por exemplo, que se uma sacerdotisa que mora em um convento, seja enclausurada, abrisse uma taverna ou entrasse numa taverna para beber cerveja, ela tinha que ser queimada. A punição era muito severa, muito pior do que uma ressaca. É verdade. As mulheres babilônicas de classes superiores eram queimadas se bebessem, mesmo que essa punição não se aplicasse aos homens, ou às mulheres de classes menos favorecidas. Então, ou seja, as leis sempre se preocuparam com os efeitos da bebida. Então, mesmo naquela época, já se discutia a responsabilidade penal dos indivíduos que cometiam crimes sob efeito de álcool. O Digesto, uma das compilações mais importantes de textos jurídicos romanos, lá do século VI depois de Cristo, já trazia a seguinte máxima, muito conhecida naquela época: Qui peccat ebrius, luat sobrius. Quem peca embriagado, paga sóbrio. Ou seja, assuma os seus BOs que você fez quando aí estava sob efeito de bebida. A influência da filosofia aristotélica também tem uma parte muito importante aqui, na gênese dessa teoria. O próprio Aristóteles, naquela obra conhecidíssima dele, Ética Nicômaco, já observava que a embriaguez voluntária não exclui a culpa, porque o indivíduo escolheu livre e consciente se colocar naquele estado. Basicamente, você bebeu porque você quis, parceiro. Também ao longo da Idade Média, depois da Antiguidade Clássica, temos que a teologia moral aí da filosofia cristã contribuiu para o desenvolvimento da actio libera in causa também. E aqui estamos falando principalmente de São Tomás de Aquino. Na Suma Teológica, argumentava que a embriaguez voluntária também não isenta o indivíduo da responsabilidade, pois a causa do pecado reside na vontade livre, que o precedeu na ingestão da bebida alcoólica. Então, ou seja, o pecado, o errado, você começou errando bebendo. E o erro que você cometeu depois de bêbado é uma consequência do seu pecado. Perceba-se, na questão da filosofia moral cristã. No período moderno, aí falando já de escola clássica, temos que um grande nome aqui é o Francisco Carrara. Ele teve um papel fundamental na consolidação e modernização dessa teoria, que ele defendia a imputabilidade do agente, né, a capacidade dele de ser punido, mesmo inconsciente no momento do crime, porque quando ele havia se embriagado de maneira voluntariamente, seguindo quase essa moral cristã proposta
por São Tomás de Aquino, né? Você estava consciente quando você se colocou em estado de embriaguez. Então, ou seja, esse potencial de consciência passa para os atos posteriores, né? De modo que você será responsabilizado. E no Brasil, como é que funciona? No Brasil, a Axio Libera em Causa tem uma repercussão. Está lá no artigo 28 do nosso Código Penal. O artigo 28 ele fala de algumas situações que não excluem a imputabilidade penal. Ou seja, ele fala o seguinte, olha, se você cometeu o crime nessas duas situações, você ainda vai ser punido. É o que diz o artigo. E ele é muito claro, muito óbvio quando ele diz dessa forma. Perceba como ele fala. Não excluem a imputabilidade penal. 1. A emoção ou a paixão. E 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Ou seja, não necessariamente o álcool, mas você pode ter usado alguma coisa, tomado algum chá maluco e ficou aí fora de órbita. Perceba que essas duas coisas não excluem a imputabilidade no primeiro momento. Eles, de fato, você será punido do mesmo jeito. Só que os dois parágrafos do artigo 28 são uma complementação do que diz o inciso 2, né, relativamente à embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos. E ele fala no parágrafo primeiro muito claramente o seguinte, é isento de pena. Isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, ele não sabia na embriaguez involuntária, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, uma embriaguez involuntária, uma intoxicação involuntária, de fato a pessoa não sabia o que estava fazendo. Ela tem intolerância, por exemplo, a álcool ou a alguma outra substância e ele ficou totalmente fora de controle, mas não foi de maneira voluntária. Ele é isento de pena. Nesse caso, sim, não se aplica a Axio Libera em Causa, pois não havia voluntariedade na ingestão do álcool. Então, ou seja, ele passou aí incólume. E tem uma causa de diminuição de pena. Quando ele fala que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em vez de ser uma embriaguez completa, é um estado de semi-imputabilidade. Ele ficou ali mais ou menos, não sabia tanto, não tinha total controle, mas também não estava totalmente fora. É uma causa específica de diminuição de pena que vai atuar na terceira fase da dosimetria de pena. Então, ou seja, a embriaguez voluntária, mesmo completa, não exclui a imputabilidade, pois o agente tinha controle da situação quando decidiu ingerir a bebida alcoólica. Então, ou seja, a voluntariedade dele iniciou-se no momento em que ele começou a ingerir bebida alcoólica. Então, a partir desse momento, os atos posteriores também foram, por assim dizer, contaminados, entre aspas, por essa voluntariedade. Isso tem respaldo na jurisprudência, né? Tem aplicado, tanto o STJ quanto o STF, tem aplicado de forma consistente aí a Axio Libera em Causa. Obviamente, né, casos concretos em que a pessoa não tinha, inclusive isso foi questão recente de segunda fase da OAB de penal. A pessoa não era, tinha um caso de intolerância ou ele pediu um drink, era uma coisa assim. Ele pediu gin tônica, não, ele pediu água tônica, mas na verdade o garçom entregou gin tônica e ele ficou embriagado sem saber. Era um caso interessante que na segunda fase da OAB, se não me engano, foi o caso da peça prático profissional. Se eu não estou errado, foi o exame 40, exame 39, foi recente. Isso daí que trouxe exatamente a questão da Axio Libera em Causa, um tema importante. Interessante, existem casos emblemáticos aí que desde 2015 o STJ e o STF têm aplicado isso daí, envolvendo, por exemplo, acidente de trânsito. Né? Um acidente de trânsito com vítima fatal, o STJ tem aplicado a Axio Libera em Causa para responsabilizar o agente, mesmo que ele tivesse embriagado no momento do acidente. Porque perceba, a embriaguez, quando ela é voluntária, e esse é o grande pulo do gato, é saber se a embriaguez é voluntária ou involuntária. Sendo ela voluntária, ela não exclui a imputabilidade, a pessoa ainda é punida do mesmo jeito. Só que temos um outro ponto, que é importante também, a questão da embriaguez pré-ordenada.
A embriaguez pré-ordenada, ela é fruto de um ponto específico no nosso Código Penal, que fala justamente aí quando você não tem coragem de cometer o delito, você bebe, se intoxica para ter coragem e praticar o delito. Isso não só não exclui a imputabilidade, a pessoa permanece sendo punida, como é uma circunstância agravante. Então isso aí é algo que, de fato, está textualmente no nosso Código Penal. Tanto essas diversas faces aí da actio libera in causa, né? Quando ele fala, e aí ficou claro, a questão da embriaguez voluntária é uma coisa. Ele cai aí no artigo 28, inciso 2 do nosso Código Penal. A embriaguez voluntária, ela não adiantou de nada. O que pode diminuir aí é a embriaguez involuntária, que coloca o cara num estado de semi-imputabilidade, ou o isenta do crime, se também for involuntária. Mas a embriaguez pré-ordenada, quando o agente se embriaga, se intoxica com um propósito específico de cometer o crime, utilizando a bebida como meio para se encorajar, né, ou tentar escapar da punição, ela não cola. Ela não só mantém a punição, como é uma circunstância agravante. Lá no artigo 61, inciso 2, letra L do nosso Código Penal, que fala daí das circunstâncias agravantes. Ela vai, portanto, influenciar na segunda fase da dosimetria da pena, né, que o estado de embriaguez pré-ordenada agrava a pena. Quando ele fala, aqui claramente no artigo 61, quando ele diz: são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Vai lá para o inciso 2, ter o agente cometido o crime, vai lá para a letra L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Então perceba, é algo que ele tomou aquele suquinho de coragem para fazer besteira. A embriaguez não só foi voluntária, como foi específica para aquilo. Não foi uma embriaguez recreativa, foi uma embriaguez com um intuito claro e específico de cometer crimes. Também tem respaldo na jurisprudência, também tem respaldo na lei. Então perceba, pessoal, é um tema muito importante, né? Vem com essa linguagem actio libera in causa para poder dar aquela confundida no candidato, mas você, a partir de agora, você não vai mais cair. Você assistiu esse vídeo, se você chegou até aqui, você não vai mais cair nessa. E, demais, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Espero que você tenha entendido essa explicação. Se não tiver, fique à vontade de me procurar nas redes sociais. Vou ficar feliz em tirar a tua dúvida. E, mais uma vez, não se esqueça, se você chegou até aqui, gostou, esse vídeo foi positivo no teu estudo, não se esquece, clica aqui embaixo no curtir, compartilha, dê o seu comentário, traga a sua voz para a discussão. É isso, até a próxima, valeu pessoal. Staying strong, need to move on to be what I want.